pode intervir na polis sobre o mal-estar na civilização, como disse Freud, né? E o próprio Lacan, quando ele fundou a escola, né, a escola freudiana de Paris, a primeira, né, escola dele, ele falou no dever que lhe cabe neste mundo para transmitir a psicanálise, fazer existir a psicanálise e também para ver qual é o papel que lhe cabe, né, neste mundo. Inclusive, no final da ata, ele propõe, né, várias linhas de atuação, né, que ele chama 3 linhas de facticidade, que são no imaginário, no real e no simbólico, né, para pensarmos, né, onde que a escola de Lacan, né, a escola lacaniana, né, a escola de orientação lacaniana, como a nossa, pode pensar, influir e mesmo participar da discursividade das narrativas de sua época, né? Então, trata-se de uma orientação propriamente política a partir do discurso do analista, né, da ética da psicanálise. Eu já desenvolvi isso em alguns outros momentos, posso voltar a desenvolver, né, essas 3 linhas, né, do real, simbólico e imaginário. O imaginário seria a questão da psicologia das massas, da coletividade, né, onde que a psicanálise pode trabalhar a nível da coletividade, dos laços sociais. O simbólico é no que diz respeito às relações, digamos, afetivas e sexuais das pessoas, que ele vai falar, né, que centralizado na questão do Édipo, né? E podemos dizer que tem tudo a ver com as questões sexuais, né? E como a gente vê ultimamente, né, que a política tem entrado tentando determinar questões sexuais, né, como a ministra, né, Damares, por exemplo, que vem tentar fazer essa influência, né? E bom, todas essas questões que remetem à sexualidade e aos laços, né, afetivos entre as pessoas. E o real, né, estou falando de uma forma bastante resumida, e o real ele fala do campo de concentração nazista, quer dizer, o exemplo que ele dá é a segregação, e a segregação dos mercados, a segregação capitalista, né? Então, o tema de hoje é o racismo, fenômenos e estrutura. E eu considero que essa questão do racismo, ela engloba esses 3 registros do real, simbólico e imaginário, mas ela diz muito respeito a essa questão do real, da segregação, da guetificação, da constituição de guetos de determinados seres humanos que são colocados em guetos e segregados, né, a partir de um traço comum e que esse traço que os desumaniza, né? Então hoje nós vamos falar, eu acho que o racismo, né? O racismo, que é uma questão bastante complexa, né? O racismo remete ao conceito de raça, que é um conceito que, na verdade, ele é criado de forma... o próprio termo de raça ele já vem com a marca do preconceito, né? Porque raça mesmo, só existe a raça humana, não existe a raça negra, raça branca, raça amarela, etc. Não é um conceito que se possa dizer sério nem científico, né? Eu posso dizer o seguinte, que a raça não existe, mas o racismo existe, né? O racismo como preconceito contra determinados indivíduos, né, em princípio por causa da sua cor, né, como eles são reduzidos podemos dizer, a pessoas a serem, digamos, inferiorizadas, porque o conceito de raça, quando se vai levar a questão de raça para além, né, para quem da raça humana, existe a raça humana, a raça canina, a raça bovina, né, mas o ser humano somos todos da mesma raça, evidentemente, né? Mas quando se fala da raça negra, da raça branca, né, já é com a marca do preconceito e já vem carregada
com a questão do que existiriam raças que são superiores a outras, ou seja, homens que seriam superiores a outros, né? Ou seja, completamente, que é algo que é marcado pelo preconceito e pela segregação e pela suposta superioridade de uns homens sobre os outros em prol de uma dominação. Então, isso é algo que eu queria assim salientar antes de passar a palavra para Elisa Cunha, que é a nossa convidada especial para dialogar conosco sobre essa questão. E então, a ideia é da gente pensar qual é a estrutura do racismo que faz parte do ser humano, digamos assim, né? Da onde que vem isso? Eu colocaria 3 pontos para a gente pensar o racismo, antes de passar a palavra para Elisa Cunha, em termos da estrutura. Primeiro, que a gente pode pensar o racismo como a redução de um sujeito a um determinado traço. É um traço significante que você vai retirar dessa pessoa e dizer ele é isto, ele é negro, ele é branco. Então, a pessoa não é um sujeito com todas as suas múltiplas possibilidades e potencialidades, ele é reduzido àquilo. E no racismo, esse traço ao qual o sujeito é reduzido, só tomando o racismo em termos mais específicos, pensando na raça branca e raça negra, né? Mas nós podemos até ampliar, não haveria um racismo em falar de homofobia, não haveria um racismo, né, em falar de antissemitismo, né? Podemos fazer essas comparações também, né? Porque a lógica é a mesma, reduzir a pessoa a um traço, esse traço ele vai denegrir a pessoa, ele vai inferiorizá-la e ele pode desumanizá-la a ponto de você dessubjetivá-lo e transformá-lo num objeto que é um dejeto da sociedade, né? Ou um descartável ou um matável, né? Outra característica, eu diria, que a gente pode pensar a estrutura, né, do racismo é o repúdio à diferença. O repúdio à diferença, inclusive radicalmente, né, trabalhando com o conceito lacaniano, a diferença de gozo. É uma rejeição, é um ódio do gozo do outro. Aquilo que nós encontramos em determinadas narrativas, como o índio é indolente, ele é preguiçoso, né? O negro está sempre em orgias, ou boemia, ou não sei o quê, como nós já ouvimos, né? Em determinadas narrativas, né? Narrativas vindas do atual presidente da República. Na campanha dele, né, as pessoas ficaram muito escandalizadas. Não vou retomar a frase aqui porque são extremamente obscenas, mas é a caracterização de uma pessoa e a sua discriminação por causa da sua forma de gozar, e que é considerada também, né, abominável, é da ordem do abominável. E eu diria que o racismo ele acompanha com a ideia de que aquelas pessoas, né, que o racismo determina que são seres marcados para serem excluídos, eles podem ser marcados para morrer, como eles podem ser marcados para serem descartáveis. Então o racismo é algo assim, estruturalmente, é você dessubjetivar o outro, transformá-lo, né, num objeto, e esse objeto ele pode se transformar num objeto dejeto, num objeto, né, descartável. E o mais grave disso é de considerar nesse processo, que é o processo da desumanização, né? O racismo é acompanhado da desumanização do outro, não? E é claro que o racismo ele vai se manifestar em diversos fenômenos, né? Isso é apenas estou trazendo assim alguns elementos para pensarmos, né?
a partir da psicanálise. E eu vou passar a palavra, né, para Elisa Cunha, que é a nossa convidada, né, para participar aqui, né, desse nosso laboratório. Elisa, oi! Olá! Ai, deu certo! Deu certo, a gente conseguiu, que bom! Oi. Boa noite, boa noite, Elisa. Olha, estamos com um monte de gente aí. É verdade, que coisa boa. Então vamos lá, né? Você que vem estudando essa questão do racismo há algum tempo, né? Esse assunto particularmente me interessa, né? Você fez uma apresentação muito preciosa, obrigada por esse aquecimento tão interessante, né? Eu sou psicanalista, mas comecei a estudar as questões étnico-raciais e vi a necessidade de estudar um pouco história, estudar um pouco sociologia, também antropologia, né? Não sou antropóloga, sou psicóloga, então desculpem alguma imprecisão conceitual, alguma imprecisão histórica, né? Eu, para essa conversa, né, escolhi dois autores, especialmente hoje, que eu acho muito preciosos e muito bem-vindos aqui para a nossa conversa, né? Um deles é o Achille Mbembe. Vou fazer breves comentários, especialmente sobre dois livros dele. Um chama-se A Crítica da Razão Negra e o outro chama-se Necropolítica, um livro muito especial, né? Esse livro mereceria um estudo muito aprofundado, que é um livro muito primoroso, é um livreto, não sei se vocês todos conhecem, fininho, mas de uma densidade, né? E é uma ousadia minha achar que, enfim, que dou conta dele, mas eu estou tentando. E o outro autor com quem também eu dialoguei para construir um pouco da minha fala aqui é o Silvio Almeida, também, que é o professor Silvio Almeida, também é um pensador muito interessante. Ele é advogado de formação e ele tem construído muito a obra dele na pesquisa acerca do racismo estrutural. Então, eu vou ler aqui um pouco do que eu escrevi para eu não me perder, então acho melhor eu ler, né? O livro de Achille Mbembe, né, o livro que eu falo nesse caso é Necropolítica. Achille Mbembe traz para a discussão sobre a necropolítica conceitos desenvolvidos por dois pensadores, especialmente, né? Ele dialoga com o Michel Foucault e ele dialoga com o George Agamben. De Foucault, né, o Mbembe ele extrai o conceito de biopolítica. E de Agamben, ele extrai o conceito de estado de exceção. Os conceitos centrais que ele trata nesse livro, né, eles são a soberania, né, que é um conceito muito importante, a biopolítica, e ele constrói assim, né, sustentado por esses dois conceitos primordiais, né, aqui para o diálogo dele, ele constrói a teoria dele acerca de necropolítica. A ideia de soberania surge da criação do conceito de Estado-nação, por volta do século XV, XVI, aproximadamente. Mas ela se consolida mesmo no século XIX, né? Sobretudo a partir da Revolução Francesa. O Estado-nação se estabelece a partir de princípios universalistas,
o homem livre, a igualdade, a fraternidade, a justiça, né? E a lei sustentando e protegendo a vida. Mas o Achille Mbembe, ele se opõe a essa ideia, né? E ele diz que o que se dá, na verdade, né, não é uma racionalidade, né, que aponte para a vida, mas sim uma razão política que aponta para a morte. Aí eu vou aqui ler um trecho que eu destaquei muito importante, que eu achei muito importante aqui do Silvio Almeida, que eu acho que corrobora que as ideias do Mbembe. Até porque esse livro, inclusive, do Mbembe, ele também é inspiração aqui para esse livro do Silvio Almeida. O racismo que se materializa como discriminação racial é definido por seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política e da economia. Achei muito precioso esse trecho, especialmente para esse momento, né, atual. Como não lembrar da pandemia quando a gente lê isso. Pode explicar melhor, Elisa, com as suas palavras? Posso sim. O que ele está dizendo aqui, que para além do racismo cotidiano, né, praticado cotidianamente, né, contra um indivíduo, né, há o racismo enquanto estrutura, né, enquanto estrutura de uma sociedade. E um sistema de governo que se monta, que se constrói e que se movimenta, inclusive, né, a partir desse princípio, de princípios racistas, né? Quando ele aqui diz que há o estabelecimento de condições, né? E a gente entende que é para uma sociedade. Há o estabelecimento de condições de privilégio e de subalternidade. Isso está implícito que é o privilégio dos brancos e a subalternidade dos negros. É isso? Isso dos sim, porque eu estou falando sobre os negros. Mas a gente pode deslocar, por exemplo, para os nordestinos. A gente pode deslocar, por exemplo, para os homossexuais. A gente pode deslocar, por exemplo, para as pessoas com necessidades especiais. Sim. Né? Então, eu estou falando, né, sobre a discriminação contra os negros. Eu estou aqui utilizando esse conceito para falar sobre os negros, mas a gente pode entender que isso se amplia para uma série de grupos sociais, né, que são, sim, colocados como subalternizados. Né? Bom, dentro da nossa sociedade escravocrata, então, com a nossa cultura escravocrata, isso é evidente, né? Os subalternos. E sob um comando imperialista, né? Bem, sim. Mas sigamos aqui. O racismo articula-se com a segregação racial, ou seja,
a divisão espacial de raças em localidades específicas, em bairros, em guetos, em bastiões, em periferias, ou definição de estabelecimentos comerciais e serviços públicos, como escolas e hospitais, como de frequência exclusiva para membros de determinados grupos raciais, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, no desmonte, né, do SUS, né? A gente pode pensar aqui, inclusive, no desmonte da escola pública, né, que vem perdendo sua qualidade, né? Como isso não é por acaso. Isso é um plano de governo, né? Racista. Vou seguir aqui, eu fico empolgada, e aí eu não sei onde... Não, mas vai... Mas você pode ir comentando e associando com o que a gente está vivendo. A gente precisa disso. Pois é, a gente precisa disso, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, inclusive, né? Então, vou seguir aqui. A estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social. Entende-se absorver como normalizar, no sentido de estabelecer normas e padrões que orientarão a ação dos indivíduos. Em outras palavras, é no interior das regras institucionais que os indivíduos se tornam sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de significados previamente estabelecidos pela estrutura social. Desde a Revolução Francesa, foram surgindo mecanismos para matar as pessoas por meio de diversos aparatos tecnológicos. O Estado-nação carrega o medo à violência a determinados grupos sociais e étnicos que são alvos por excelência, né? Eu fico pensando, quando leio isso, quando leio esse trecho, né? Eu penso, obviamente, no genocídio do povo negro, né? No extermínio do povo negro. Penso também na homofobia, né? Nesse sujeito que, segundo essa lógica, é constituído como uma ameaça, né? Uma ameaça que precisa ser detida. Mas em que você acha, deixa eu fazer uma pergunta ingênua, em que você acha que o negro seria uma ameaça para os brancos com seus privilégios? Mas você fez muitas perguntas numa só. Eu vou tentar responder, né? Para que um grupo, né, comece a desfrutar de mecanismos, de tecnologias, de serviços, né, como direito, os grupos que usufruem exclusivamente desses Bens. Desses aparatos, desses bens, eles precisarão perder privilégios para que haja distribuição. Isso. Né? Como psicanalista, a gente sabe, né? A gente não é ingênuo quanto a essa distribuição, a gente não está aqui fantasiando acerca de uma justa, né, no sentido absoluto do termo, como uma justa distribuição, né? Mas o que se dá é uma experiência, né, social
em que há grupos que experimentam, né, que vivem, que usufruem de bens de consumo e de serviço, enquanto outros não têm acesso. Recentemente, nós aqui do Rio perdemos direito e nem nos insurgimos quanto a isso. A gente perdeu direito à água potável, né? E a água passou a ser um privilégio, água potável, né? Como deve ser, insípida, inodora. A água potável, ela passou a ser um privilégio daqueles que podem comprar. Estão me perguntando aqui sobre a resistência às cotas. Sim, também há uma resistência às cotas, né? Mas aí, nesse caso, há uma resistência às cotas, né? Com um discurso falacioso de que os brancos que têm acesso, né, com maior facilidade às universidades públicas, eles estão perdendo cadeiras, né? E as cotas, né, nas universidades, ou melhor dizendo, né, a reserva de vagas para negros, indígenas, né, porque não é só para negros, né, não é uma cota racial, é uma cota social, né? Um negro que tem estudado em escola pública, por exemplo, né, e que não tenha a renda, né, ou que tenha uma renda superior à mínima lá apregoada pela lei, ele não vai ser aceito. Então, não é uma cota racial, é uma cota social, né? Vamos lá. O que vemos aí é uma mentalidade que se apropria da modernidade ocidental e dá conta de um sujeito que, por natureza, é atrasado, é arcaico, é selvagem. Esse sujeito seria o negro. E esta é a lógica do racismo, né? Kikné iniciou falando acerca de uma atribuição, né, de valor, né, no racismo, que despersonaliza o sujeito, né, a partir de um traço qualquer. Porque a cor da pele, né, biologicamente, é um traço qualquer. Ele não diz nada acerca de um sujeito, né? Ou a homossexualidade é um traço qualquer. Ela não diz absolutamente nada acerca de um sujeito. Mas o mecanismo racista, né, toma este traço, né, e esvazia o sujeito de humanidade. Este é um dos princípios do estado de exceção no qual alguns grupos têm direito à vida, à apropriação, e outros grupos, dentro desse estado de conflito, de guerra, onde se propagandeia a violência e o terror, são desprovidos de privilégio e de proteção. No racismo institucional, a desigualdade racial é uma característica da sociedade, não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas organizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor dominação. A biopolítica é o controle, a vigilância, a domesticação e a atribuição do medo, através do qual se encurrala os sujeitos
na ameaça de extermínio, uma vez que não participam das regras que organizam aquela sociedade. Além das plantations e das colônias, Mbembe fala sobre o neocolonialismo, onde a biopolítica apresenta sua face soberana sobre os colonos, os indígenas, os negros, por exemplo, contra aqueles vistos como não humanos, inferiores, aqueles contra quem a soberania era usada para garantir a ordem social e o progresso. A soberania promove uma certa limpeza social. Para terminar aqui a nossa conversa e termos ainda algum tempo para um debate, eu queria ler aqui uns dados estatísticos que eu encontrei, né? Dados da Unicef Brasil, né, de 2017, eles nos informam que cerca de 29 milhões de brasileiros, não usufruem dos serviços de saneamento básico e que 6,2 milhões não têm água potável em suas casas. É isso que eu preparei para a gente conversar. Que coisa forte, hein? Mas ao mesmo tempo é tão esclarecedor, né? Em relação ao que a gente está vendo por aí, né, Elisa? Porque eu achei muito forte isso né, de mostrar que, na verdade, né, esses dois, esse binômio, digamos assim, né, privilégio e subalternidade, né, é um binômio que um não vai sem o outro, né? Ou seja, que para uns terem privilégios, os outros precisam ser subalternos. Isso. E eles precisam ser subalternos, ou seja, e aí no fundo tem o conceito de superioridade de raça. Sim. Né? Né? De superioridade que a gente viu o seu clímax digamos de uma forma escancarada, né? Os nazistas dizendo que havia homens superiores, que era a raça ariana, e homens inferiores, que eram os judeus. Quer dizer, judeus, mas a gente esquece que ao lado dos judeus tinha também judeus comunistas, homossexuais, etc. Mas é claro que o extermínio era mais em relação aos judeus, mas teve outros descartáveis também, né? Outros desumanizados. Mas eu acho que a diferença, queria saber a sua opinião, a diferença do que a gente vê do nazismo em relação a projetos de extrema-direita atuais e planos de governo neocolonialistas, digamos assim, né, para usar esse termo que você empregou agora, eles não é uma coisa tão escancarada assim, mas é estrutural, né? Porque faz parte do plano do governo, né? O plano do governo, o plano de governo é estruturado, né, como um racismo. Sim. Né? Daí a necessidade da manutenção de privilégios para uns. E você respondeu aquela ameaça, né? O que um negro pobre pode ameaçar um branco rico? Ele pode ameaçar o branco rico de perder privilégio. Sim. De perder os seus privilégios, como a gente viu quando uma classe média baixa começou a viajar,
né, de avião, né, que teve, né, declarações obscenas, né, como, né, da classe rica, como que está viajando do meu lado, né, a minha empregada, ou algo, né, de pobres assim, É verdade. nesse sentido, né? É muito forte de pensar também que o plano de governo, um plano de governo racista que é exterminador a longo prazo, né? E que e que essa soberania, então, vai exercer essa limpeza social, quase como uma eugenia social. Exatamente. É isso que você está referindo ao que você está chamando de genocídio negro? É exatamente isso. É perfeitamente isso, né? Porque nesse plano necropolítico, né, que se sustenta a partir da soberania, né, o princípio da soberania, né, ele escolhe, não é a melhor expressão, mas não me ocorre outra, quem deve morrer, quem pode viver e quem deve morrer. E quem deve morrer, isso é muito forte. E como deve morrer. E como deve morrer. Sim. Porque nesse pode continuar, vou pegar o relógio. Nesse artifício também são empregados recursos para manterem minimamente a vida de alguns grupos. Isso. Não é? Então, esse plano de governo, né, necropolítico, né, é um plano que ele, no nosso caso, por exemplo, aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, mais especialmente, ele assustadoramente foi anunciado durante as campanhas eleitorais. Agora, você havia me perguntado sobre desculpa, eu me perdi na sua pergunta. Você me perguntou sobre o nazismo, né, contra os judeus, as ações nazistas contra os judeus e as ações contra os negros. Você tinha me falado sobre isso? Eu me perdi na sua pergunta. Mas, se foi isso que você me perguntou, como psicanalista, né, eu consigo entender que o princípio que move o Holocausto e o tráfico, né, e a escravização dos negros africanos e o tráfico dos negros africanos, como psicanalista eu entendo que é o mesmo princípio. Sim. Né? Mas... é aquilo que o Lacan chamou, é a base do campo de extermínio, né? Do campo de concentração real, né? Exato. Nós estamos quase no final do nosso tempo. Tá. E eu só queria fazer um comentário. Sim. Que eu acho bastante pertinente, né? Esse tema e as colocações de Elisa para a gente pensar sobre a necropolítica, os privilégios e tudo, justamente neste momento de pandemia, aonde tem um discurso extremamente obsceno e necrófilo de que as pessoas devem voltar a trabalhar para o Brasil não parar. E aí vem a questão do privilégio. É claro que é um privilégio aqueles que podem fazer quarentena, porque tem muita gente que precisa ir ao trabalho, né? E é extremamente, eu diria, obsceno um governo que deixa os empresários em casa fazendo quarentena no bem bom e manda os seus operários irem desde nas aglomerações e trabalharem em nome do Brasil não pode parar, né? E se contaminarem e danem-se, né? Como se fossem... Qual é o problema? Tem pessoas que são descartáveis que podem morrer, como os velhos aposentados, os improdutivos e também os pobres e os operários que só
trabalham para, né, o mais de gozar do mestre capitalista. Então, isso eu acho que a questão da necropolítica, dos privilégios e tudo, é uma lógica que é para a gente pensar o momento atual, quando, na verdade, o Estado deveria força agora, né, para deixar as pessoas realmente ficarem em casa e conseguir, né, dar renda para que todo mundo possa ter o privilégio da quarentena. Isso, perfeito, Né? Isso. Então, vamos pensar esses termos, né, esses conceitos que a Elisa nos traz aí, a partir, né, né, desses autores, né, para, né, trabalharmos e pensarmos sobre a questão atual. Então, gente, olha, já está acabando o nosso tempo aqui. Super obrigado. Olha, tem várias perguntas e que espero que, né, que ao longo dessa live tenham sido respondidas. Outras vamos deixar aí para a gente pensar, né, principalmente quais são os efeitos subjetivos dessa guetificação e segregativa, como é digamos, a distribuição social aqui no Brasil. Isso é uma coisa para a gente realmente pensar. Deixo essa pergunta aí para todos nós. Agradeço todas as perguntas e a presença de todos vocês. E até o próximo laboratório que será anunciado, né? Que será provavelmente daqui a um mês. Né? Obrigado, Elisa. Até a próxima. Tchau, obrigada a todos. Tchau, Kinel.